Fico muito feliz em ganhar presente aqui, ó. Quero agradecer aos nossos alunos. Inclusive, esse mês eu ganhei muito presente, hein? Ganhei um bonequinho, ganhei uma estátua, muito legal. Obrigado aos alunos que enviam presente ao professor Júlio. Eu sei que é com muito carinho, não importa o valor, e todos eles são guardados com muito amor e carinho. Fico aqui no escritório da minha sala. Muito obrigado. Vamos lá. O uso capião tem 36 espécies, vamos estudar cada uma delas. Primeira espécie de uso capião, ordinária. Esse uso capião, ordinária, nós estamos falando de um uso capião que não exige boa-fé, não precisa de justo título, a posse tem que ser de 15 anos, mas se eu usar o parágrafo único do artigo 1238, eu preciso ter 10 anos de posse. Basta eu provar que eu uso como moradia habitual, eu tenho comércio, né? Investimentos no imóvel, eu gastei, reforma, benfeitorias. Esse é o primeiro uso capião, é o café com leite, muito conhecido, uso capião extraordinário. Outro uso capião que eu queria falar com você, também importante, é o uso capião ordinária, né? O ordinária é o uso capião que exige justo título e boa-fé, ele é previsto no 1242, e é o uso capião que eu vou usar para regularizar imóveis quando o cliente tem um contrato de gaveta, um formal de partilha, ou seja, tem um justo título que demonstra boa-fé. Esse eu preciso de 10 anos de posse. Reduz para 5 quando eu tenho, de fato, um cancelamento no cartório de imóveis. Cancelamento da compra e venda. Não é comum ter. Por isso, reduzir é muito difícil nesse uso capião ordinário. Porque não é comum eu cancelar na matrícula do imóvel o negócio. Então, não dá para usar essa redução se eu não tem esse cancelamento. Muitos advogados, engenheiros, muitas pessoas confundem esse uso capião, acham que pode usar o de 5 anos pelo fato de ter o justo título e boa-fé. Mas não, o justo título e boa-fé é para usar esse uso capião. Se eu quero a redução, eu preciso provar no cartório de imóveis, tem que ter uma averbação de cancelamento do negócio. Então é diferente. Esse uso capião também tem para bem imóvel, no 260 do Código Civil. Justo título e boa-fé são obrigatórios nesse uso capião. 10 anos de posse, reduzido para 5 anos. Então, segunda espécie de uso capião que nós temos. A próxima espécie de uso capião que nós temos é o uso capião ordinária habitacional. Também previsto no 1242, esse uso capião que tem diferente nele. Esse uso capião não tem limite de metragem, também a posse de 10 anos e pode ser reduzida para 5 anos se eu tiver o cancelamento do cartório de imóveis. Esse uso capião não tem limite de área, ele é muito interessante. Eu vou usar ele quando eu moro no imóvel. Mas para reduzir de 10 para 5 não é morar, eu tenho que ter o cancelamento no cartório de imóveis. O uso capião também, que é muito importante, é o uso capião ordinária pro labore. Esse uso capião também previsto no 1242, ele é um uso capião que exige boa-fé, justo título, não tem limite de metragem, mas eu preciso provar que eu uso esse imóvel com a finalidade de exploração econômica. Pode ser atividade extrativista, pecuária, agrícola. Então, o uso capião que pode ser usado, deve ser utilizado no meio rural também. Também bem interessante esse uso capião, hein? Próximo uso capião é o uso capião extraordinário habitacional. Nós falamos o primeiro, foi o extraordinário comum, mas existe o extraordinário habitacional. Esse uso capião é previsto no 1238, eu tenho que ter 10 anos de posse e tenho que morar no imóvel. Ele é o 1238, parágrafo único. Então, a espécie muito importante, uma espécie muito real, né? É a nossa quinta espécie. Próxima espécie de uso capião, das 36, é o uso capião extraordinária pro labore. Artigo 1238 do Código Civil. Inclusive, o professor está lançando um livro na editora Missudo, já lancei, que é as 36 espécies de uso capião. Esse livro é fantástico, eu explico, consigo aprofundar o assunto em cada um deles, tá? Da editora Mizuno, você vai adorar. Esse uso capião que eu falando extraordinária pro labore, ele é utilizado também 10 anos de posse, então nós utilizamos o parágrafo único, mas eu consigo fazer o uso dele quando eu não tenho, o meu cliente não tem um documento de boa-fé, um justo título. Então eu uso esse uso capião porque ele mora. Eu consigo provar a exploração econômica, seja uma extrativista, pecuária, agrícola, eu consigo usar esse uso capião chamado pro labore. Então, muito utilizado no âmbito rural também. A sétima espécie é o uso capião funcional, habitacional, ou ainda chamado pro moare ou pro misero, tanto faz. Esse uso capião é previsto no 183 da Constituição Federal, mas também no 1240 do Código Civil. Esse não exige boa-fé e justo título, não, mas tem limite de metragem. O imóvel não pode ultrapassar 250 metros quadrados e eu tenho que ter sim, de fato, não tem como fugir disso. Eu preciso
cumprir a regra de não ter outro imóvel no nome. Também é interessante. Outro uso capião que a gente tem que entender, que é o uso capião constitucional pro labore, artigo 191 da Constituição Federal e 1239. Então, 191 da Constituição Federal e 1239 do Código Civil. Esse uso capião, ele foi muito mencionado no enunciado, também faz jus, também faz fundamentação, o enunciado 313 da 4ª Jornada de Direito Civil do CNJ. Esse uso capião é um entendimento que, tanto na uso capião constitucional, rural, urbano, ele pode ser utilizado. Não é possível desmembramento da área nesse uso capião. Tem que ser uma área, mas eu não posso separar uma matrícula. Se tem uma matrícula no meio que eu estou separando, porque o uso capião a gente usa para unificar matrículas e desmembrar. Esse uso capião não serve, tá? Outro uso capião que nos interessa muito, também muito importante, é o uso capião por interesse social. O uso capião por interesse social. Estou falando de uso capião que pode ser usado como um nome, numa ação do uso capião, um nome do uso capião. Ação declaratória judicial de uso capião de interesse social. Ou, dentro do uso capião judicial, eu posso usar como requisito. Eu posso usar como fundamento. O que o professor está falando aqui são teses, mas são os nomes e espécies do uso capião que nós podemos usar, tá? Espécies importantes dessas ações para regularizar imóveis, os capiões. Esse uso capião também é muito interessante, não exige justo título de boa-fé e tem que demonstrar o interesse social, né? O grande objetivo dele é demonstrar, muito utilizado para fundação, associação, ele é muito interessante. Outro uso capião que eu quero falar com você é urbana, só que o uso capião urbana do Estatuto da Cidade, também chamado de uso capião para pessoas de baixa renda. Esse tem requisitos importantes, guarde aí, não se exige boa-fé ou justo título, deve ocorrer de forma coletiva, ou seja, com posse, também onde não seja possível mensurar com precisão a área de posse, esse uso capião utilizado. A área deve ter mais de 250 metros quadrados e o possuidor não pode ser titular de outro imóvel, seja ele rural ou urbano, tá? Então esse uso capião também é bem interessante. 11º uso capião, hein? Uso capião de servidão. Esse a maioria dos advogados nem sabe que existe, gente. É uma triste realidade. Eu acredito que na engenharia, na advocacia, está ocorrendo a mesma coisa, né? Nós temos um problema sério de falta de conhecimento, as faculdades estão fracas, é uma realidade, né? A gente tem que correr atrás. Esse uso capião de servidão é perfeito. Quantos servidões nós temos no Brasil? Servidão é um direito de passagem, né? Então, um prédio do lado do outro e tem uma passagem para o shopping. O shopping não vai, ninguém mais passar. Não, é servidão. Isso acontece muito no âmbito rural e no âmbito urbano, hein? O primeiro requisito da uso capião de direito real sobre a coisa alheia, né, de servidão, é a posse ser mansa e pacífica. Precisa ter a posse mais 10 anos. Então, o uso capião que nos interessa também. Outro uso capião que eu queria falar com você é o indígena, né? O uso capião indígena, ele é previsto no Estatuto do Índio, artigo 33 da Lei 6.001 de 73. Então, importante também, nos interessa. O uso capião de vício registral é o uso capião que nós vamos fazer, ele é doutrinário jurisprudencial, não tem lei, nós vamos fazer quando o nosso cliente não tem registro, não tem matrícula. Uso capião de coisa própria, eu tenho 10% da área, 50%, 90%, eu não tenho a totalidade da área na matrícula. Eu faço esse uso capião no âmbito judicial ou extrajudicial, nome uso capião de coisa própria para regularizar, para atingir a totalidade. Uso capião de herança, hoje é possível fazer uso capião de herança, o STJ chegou à conclusão. RESP 16.38.159. Basta ter os requisitos, posse, mansa pacífica, nos domini. Eu consigo usufruir desse uso capião, sim, mais gestão exclusiva, ou seja, eu cuido do imóvel, pago as contas, mas também a posse exclusiva, então também o uso capião que nos interessa. Mais um uso capião que nos interessa, o uso capião tabular. Tabular, ou ainda chamado tabular, convalescença registral. Esse uso capião aparece na Lei 10.931 de 2004. É um uso capião muito importante no âmbito das mudanças do fólio real. Ele é inserido para você conseguir usufruir e gerar uma matrícula também. Ou ainda imóveis que o banco faliu e ficou o nome do banco. Ou que existem pendências de créditos bancários, crédito imobiliário, patrimônio de afetação, cédulas de crédito imobiliário. Então, esse é o uso capião que nós vamos usar para combater isso, para resolver a questão. O uso capião paroquial, que é o uso capião utilizado pelas igrejas, já aparece no direito romano, nas ordenações filipinas, lá na igreja romana, é um uso capião muito utilizado, mais de 100 anos tem o uso capião, para regularizar áreas
que façam parte de cultos religiosos. Uso capião de apartamento, nós temos decisões importantes que cabe ao uso capião de apartamento, se tornou um uso capião específico após a decisão do Ricardo Lewandowski, na época, Lewandowski, né? Na época, e também Gilmar Mendes, também um uso capião que nos interessa muito. Inclusive, nós temos a instituição desse uso capião como nome, não como tese, a partir do recurso especial. Anote aí, recurso especial 305416. Recurso extraordinário, não é recurso especial não, porque é o Supremo que decidiu, né? Então, é recurso extraordinário julgado pelo Supremo, recurso 305416. Uso capião preambular, lei doutrinária jurisprudencial para unificar ou desmembrar áreas. Eu pego uma área maior e consigo separar essa área maior com o uso capião preliminar. É tese ou ação. Ou eu consigo unificar 2, 3 matrículas e transformo numa só. Outro uso capião de imóvel público desafetado. É uma realidade, cabe o uso capião de imóvel público desafetado. Inclusive, cabe o uso capião de domínio útil. Uso capião de posse, né, de soma de posse. Eu compro a posse de alguém e faço uso capião com a soma da posse, ou seja, eu uso a posse daquela pessoa. Eu faço uso capião com o dia de posse. Eu faço uso capião no meu nome. Uso capião de posse complementar. Eu faço uso capião e quero que seja complementada no decorrer do processo. É um uso capião muito importante. Uso capião publiciano também. Eu perdi a posse do imóvel, mas eu tinha 10 anos de posse, 20 anos, 5 anos. Então eu faço uso capião publiciano para recuperar a posse, porque é uma ação petitória indireta, mas eu também tenho duplo efeito de me tornar proprietário. Publiciano, vem da ação publiciana, que a maioria dos advogados também não sabe. Uso capião de direito de laje, ou seja, se tem uma entrada individualizada, eu posso utilizar esse novo conceito de direito real e regularizar a parte de cima da casa, gerando uma matrícula individualizada, a parte de baixo, a parte de fundo. Então, é um uso capião que eu posso usar. Existe ainda o uso capião de direito de superfície, do artigo 1510, esquecido, né? Totalmente esquecido. Importante falar também do uso capião do domínio útil. Às vezes eu não faço uso capião da matrícula, mas o domínio útil de imóvel público, também mais uma espécie. Uso capião arbitral. Existe, mas é inútil. No Brasil não se consegue registrar. E tem estelionatários, né, tribunais arbitrais que, olha, eu vou fazer uma sentença arbitral e você registra. Nunca vi, mas se não registrar, o cartório não registrar a sentença arbitral, que é um fórum privado, né? Não é um fórum privado, fica feio. É uma justiça privada, é uma câmara arbitral. Se o cartório não registrar, faz mandado de segurança. Nunca vi ninguém ganhar, mas é importante falar. É arbitral. Sentença arbitral não serve para uso capião, né, gente? Uso capião demarcatório, que tem o objetivo de criar a demarcação na terra. Uso capião em terreno da marinha. Estou falando tese e nome, hein? Também é importante esse uso capião, também previsto há muitos anos, no Decreto-Lei 9.760. Outro uso capião de unificação e fusão de áreas. Também previsto no 234 da Lei 6.015. Olha que uso capião interessante também para a área rural. Esquecido, pouca gente sabe. Uso capião do Estatuto da Terra, já mais conhecido, mais café com leite, para regularizar uma grande área rural, uma área urbana. Rural também, hein? Depois você vai ver isso no meu livro. Uso capião de terras devolutas é possível, 102 do Código Civil. Uso capião de terras devolutas é muito comum, inclusive, hein? Tá? Então, importante. Vamos lá. Tem mais espécies importantes para você conhecer aqui, hein? Tem mais. Vamos lá. Falei aqui de várias espécies, mas chegando dentro do cronograma de 36 espécies, tem o uso capião também de pessoa jurídica, é possível. Uso capião de bens móveis, ordinário e extraordinário. Então, carro, moto, dá para fazer, só para a gente complementar o assunto. É uma realidade, né? Olha quantas espécies importantes nós temos de uso capião que nós não aprendemos na graduação. Infelizmente, né? Não aprendemos na graduação. Então, nós temos 36 espécies no âmbito de uso capião de bem imóvel, para utilizar, sim, no âmbito registral, nas ações de uso capião judiciais. É uma realidade. O uso capião extrajudicial, ele também é interessante, porque eu posso usufruir desse uso capião para poder regularizar, né, gente? Regularizar áreas. Eu consigo, sim, através desse uso capião, regularizar no cartório. Eu vou fugir do cartório. Na verdade, eu vou fugir do judiciário, perdão, do cartório não vai fugir. Eu vou fugir do poder judiciário. E eu consigo, através desse uso capião, fugir do poder judiciário e regularizar o imóvel. É possível. Existe o uso capião extrajudicial para isso.
né? O extrajudicial, ele é feito com base, sim, do Código de Processo Civil, o uso campeão extrajudicial. É uma realidade, não dá para fugir do uso campeão extrajudicial. Como que funciona isso? Eu vou juntar todos os documentos, vou fazer um requerimento, juntamente com uma escritura pública feita pelo tabelião, uma ata notarial, e vou prenotar no cartório de imóveis. Aí no cartório de imóveis, se o cartório de imóveis entender que o registro é possível, é feito o registro. Então temos que falar do uso campeão extrajudicial. É um avanço também. Dá para fazer. De cada 100 casos, 98 são judiciais. Sobrou 2, um é administrativo, o outro é extrajudicial. Eu fui o segundo advogado no Brasil a fazer uso campeão extrajudicial. Não é o que vendem para nós, é que o mundo, gente, mudou. Depois da pandemia, apareceu um monte de vendedor de curso. Vive de curso. Agora, eu não sei se vive mesmo, hein, gente? Acho que é mais fama que qualquer outra coisa. E não sabe nem o que está falando, né? Dá a entender que tudo se resolve no cartório. Não é assim. Essa advocacia extrajudicial não existe. Eu falo a verdade, não existe. O uso campeão extrajudicial ele surge como uma possibilidade de você tentar fugir do fórum, mas para casos que não sejam polêmicos, contraditórios, que o cartório da cidade não seja conservador. É uma realidade. Nem sempre dá para usar, né? Não dá. Nem sempre eu vou conseguir usufruir desse uso campeão, porque, de fato, por mais que o Conselho Nacional de Justiça empurrou, né, tentando fazer pegou, claro que pegou, é interessante, mas nem sempre dá para a gente usar, justamente por isso, porque é um uso campeão que o cartório muitas vezes entende que recebe uma remuneração baixa, monumentos, para uma grande responsabilidade. Aí o cartório não faz mesmo, né? É uma realidade. Quando eu falo do uso campeão extrajudicial, ele é previsto na Lei 6.015 e também é previsto no Código de Processo Civil, tá? Então, existe. E existe o uso campeão administrativo que equipara a REURB. Eu vou usufruir desse uso campeão sempre que eu não quero usar o Poder Judiciário e nem o Poder Judiciário indiretamente, ou seja, o cartório. Aí eu vou usufruir do quê? Eu vou usufruir de um procedimento direto na prefeitura, né? É isso que eu vou fazer, chama REURB, uso campeão administrativo. O uso campeão extrajudicial é previsto no 206, tá? 206A da Lei de Registros Públicos e o 1071 do Código de Processo Civil. Então, é previsto lá, lembrando que não é mais uma modalidade, não é mais uma espécie, um tipo, é um procedimento. Eu vou lá nas 36 espécies, vou pincelar aqui serve para o meu cliente e jogo lá dentro. A REURB, gente, é a regularização através de meios administrativos, ou seja, eu faço um requerimento com documentos, com a planta, melhor descritivo, documentos obrigatórios, inclusive, e peço ao a prefeitura, a Comissão de Regularização Fundiária, peço que seja feita a regularização através da REURB. A REURB, é importante lembrar, eu uso a prefeitura, o município. Eu vou usar o município, a prefeitura. Regularização fundiária através de meios administrativos. Vou fugir do judiciário, vou fugir também do extrajudicial, que é o cartório. A REURB é um conjunto de medidas jurídicas, sociais, urbanísticas e ambientais, com base na Lei 13.465, e também com base no Decreto 9.310, e ainda o Decreto-Lei de Regularização Fundiária. Com base nessas legislações, eu vou pedir a regularização à Comissão de Legislação Fundiária, a Prefeitura. A REURB, ela consegue, através de REURB, através de requerimento administrativo, nós conseguimos regularizar imóveis registralmente falando, tá? Não estou falando de regularização administrativa. A REURB é uma forma de regularizar imóveis registrais administrativa. Não confunda com a regularização administrativa, que é na União, Estado e Município. Eu consigo, através da REURB, eu consigo regularizar o quê? Fazer regularização fundiária para solucionar problemas como parcelamento irregular do solo, falta de infraestrutura essencial, ausência de propriedade formal dos ocupantes, irregularidades urbanísticas e ambientais. Eu consigo fazer isso. Quais são os benefícios da REURB? Atualização do cadastro imobiliário, né, com o cadastro imobiliário atualizado, políticas públicas podem ser planejadas de forma mais adequada. O cadastro correto dos contribuintes torna a arrecadação tributária mais eficiente. Nós vamos falar já sobre isenção e também nós vamos falar sobre o perdão, né? Isenção e anistia, que é o perdão. Então, o cadastro correto dos contribuintes, de fato, torna a arrecadação tributária mais eficiente. Outro ponto positivo também é o cadastro das edificações, que permite ao município controlar a existência de obras ilegais e, por consequência, aprimorar a fiscalização também. Vários benefícios a REURB traz, né? Aumento de arrecadação municipal, com a formalização da propriedade, e o cadastro global das unidades torna-se mais fácil, né, ao município
cobrar o IPTU dos contribuintes a partir de informações atualizadas, é uma realidade. A existência de imóveis regulares impulsiona também o mercado imobiliário, é uma realidade. Então, tudo isso são vantagens importantes que a gente tem na REURB. Não entrando na matéria, porque nós vamos ter essa aula totalmente separada, mas vale a pena lembrar que nós temos a REURB-S, a REURB-E, né? REURB-S, interesse social, REURB-E específico, tem nominada também, mas você vai aprender no momento oportuno, tá? Lembrando que as REURBs, nós podemos usufruir também de REURBs que nos proporcionam ao nosso cliente não gastar nada, né? Nenhum registro. Então isso é muito importante também. Legal, né? Então esse assunto é muito importante, muito importante. Outro meio que nós temos para regularizar o imóvel judicial é, de fato, também a adjudicação compulsória. Não podemos esquecer da adjudicação compulsória.